Vamos lá. Foi até uma questão da OAB, né? A administração fazendária de determinado estado, por entender que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos enquadra-se como contribuinte do IPVA incidente sobre novos veículos de sua frota, adquiridos e emplacados em seu território, efetuou o lançamento tributário direto relativo ao respectivo imposto de sua competência. Todavia, a aludida empresa, que se encontra no prazo regular para pagamento de IPVA, não quitou o imposto por discordar de sua cobrança, entendendo não ser seu contribuinte, ante a relevância dos serviços de natureza postal para a população. Você é advogado da empresa de Correios e Telégrafos e recebe solicitação da direção da empresa de parecer sobre o caso. Qual o seu parecer? Vocês viram lá que a resposta que eu botei, a gente caminhou, né? Primeiro discutindo essa questão da competência exclusiva dos Correios, né? Então você iria dizer que o Supremo Tribunal Federal, considerando que os Correios desempenham um serviço exclusivo, que é o serviço postal, reconheceu para os Correios a imunidade extensiva. E, em razão desse reconhecimento da imunidade extensiva, deveriam, então, os Correios serem alcançados, né, melhor dizendo, não serem alcançados por qualquer imposto. E aí vocês avançariam dizendo que, no caso dos veículos, o próprio Supremo já decidiu também, que em sede de repercussão geral, que os veículos dos Correios, ainda que utilizados em outros serviços, que não o serviço postal, também são alcançados pela imunidade pelo fato de se inserirem na questão do patrimônio. Então, por isso, eles também seriam alcançados com a imunidade. E aí o parecer seria pela impugnação, né, do lançamento, tendo em vista que o Supremo já reconheceu, inclusive em repercussão geral, a imunidade dos Correios. E, portanto, os Correios não poderiam ser contribuinte do IPVA. Certo aí? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida nessa situação? Do estudo de caso de semana passada? Tranquilo? Beleza, então, ou ninguém está me escutando, então todo mundo entendeu. Das duas, uma, né? Tudo certo, professor. Tudo certo? Beleza. Que depois daquele problema do áudio, beleza, tá certo. Foi um assunto que a gente discutiu bem na aula passada, né? Então a finalidade foi fixar bem o assunto mesmo. Então vamos começar então a conversar sobre o assunto da semana, ainda imunidade. E nós agora, né, vamos estudar as outras imunidades. Nós estudamos na semana passada a imunidade recíproca, né? E agora nós estudaremos as outras imunidades, né? A gente vai fechar o tema imunidade, né? Então, vamos lá. Antes de eu começar a fazer aqui aquela passagem que eu faço sobre o assunto, os assuntos, eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta sobre essas imunidades que nós estudamos, a imunidade religiosa, a imunidade dos partidos políticos, dos sindicatos de trabalhadores, entidades de assistência social e educação sem fins lucrativos, imunidade do livro e imunidade cultural, né? Livro e CD, né? E eu queria saber aí se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essas imunidades. Se não tiver, eu vou fazendo aquele apanhado geral. Deixa eu ver aqui. Sem dúvidas por enquanto? Beleza. Tá, Jóia? Então eu vou começar aqui, vou começar conversando sobre a imunidade religiosa, tá bom, gente? Que é a que vem na sequência, tá? Que está lá na linha B, né, do inciso 6º do artigo 150. Então, sobre a imunidade religiosa, o primeiro aspecto que a gente precisa levar em conta é que a imunidade religiosa ela tem
como é que eu vou dizer? Ela tem uma raiz histórica. Essa raiz histórica da imunidade religiosa, ela vem, né, desde que a civilização ela começou a se agrupar, né, desde que surgiu a civilização. Porque sempre, né, se você olhar lá na civilização egípcia, nos sumérios, sempre ao lado do governante, você tinha alguém que estava ligado ao aspecto religioso, né? O sacerdote, né? Os pitons e pitonisas na Grécia. Então, sempre você tinha alguém ligado ao poder, né? Alguém que tinha essa capacidade ou essa direção espiritual, era diretamente associada ao poder. Isso veio na nossa cultura também ocidental, né? Deixa eu ver lá. Entrou agora, que eu estou com a tela da. Acabou de entrar um pedido aqui. Só tem um pedido aqui para eu aceitar. Então, assim, não tem nenhum. Aliás, não tem nenhum. Já aceitei. Não tem mais nenhum aqui para eu aceitar, não, viu? Pergunte aí ao pessoal se eles estão entrando na sala certa. Tá, joia? Porque aqui não apareceu nenhum aqui para eu aceitar, não. Tá? Pede para o pessoal clicar de novo no link, que aqui para mim não apareceu, tá bom, Matheus? Porque eu estou ligado aqui, na verdade eu não estou nem olhando a tela da aula, eu estou olhando a tela aqui exatamente dos pedidos de entrada na turma, né? Na sala, né? E aí, por enquanto, não apareceu nada aqui, não. Não tem nenhuma solicitação pendente aqui. Pede para o pessoal clicar no link, né? Que aí quando clica no link automaticamente, né? Ele vai gerar aqui, né? Mas não sei se tem que fazer um cadastro prévio, não sei como é que aparece para vocês, né? Eu acho que não, acho que vocês já têm um cadastro para vocês logarem no sistema, né? No Microsoft Teams, e depois vocês vão e clicam no link e automaticamente o link vai te jogar para o Microsoft Teams. Tá? Então, para mim aqui ainda não tem mais nenhum pedido de entrada, não. Eu estou com ele aberto aqui. Bom, então, voltando aqui para a imunidade religiosa, então sempre houve essa associação da religião, né, dos sacerdotes com o detentor do poder, né? E como eu vinha dizendo, na nossa civilização ocidental, isso não foi diferente, né? E notadamente, né, com o cristianismo, nós vimos, né, que a partir do imperador Constantino aconteceu. Marcos, mas você já tava autorizado, viu? Porque não tinha nenhum pedido pendente, não, Marcos. Aqui a gente só autoriza uma vez. A partir do momento que você está autorizado na sala, nas próximas aulas, inclusive, vocês não vão precisar de autorização para entrar, não. É só esse primeiro momento para entrar na turma, tá bom, Marcos? Então, assim, não tinha nenhuma autorização pendente aqui. O Matheus até me falou, mas não tinha, né? Vocês não tinha ninguém pendente, não, tá bom? Mas é assim mesmo, a gente está aprendendo. É o primeiro dia, né? Então é natural eu mesmo estou apanhando aqui, né? Assim mesmo. Então, o que acontece? E com o cristianismo, o imperador Constantino, a partir do momento que ele transforma a religião católica na religião oficial de Roma, houve essa aproximação, né, do imperador com o catolicismo. Eu estou falando no catolicismo porque é a religião dominante, né? O cristianismo, né, com seus diversos segmentos, é o dominante no Ocidente. Então, é por isso que eu estou falando nisso, né? Estou falando no catolicismo, mas apenas para exemplificar. Aí o que acontece é que na nossa Constituição, em todas as nossas constituições, sempre a religião ela teve um benefício, ela sempre foi, de alguma forma, beneficiada pelo poder.
sempre ela foi beneficiada pelo poder de alguma forma. Então, nas nossas constituições sempre houve também esse privilégio, notadamente a religião católica. Tá? A partir da Constituição de 88, o Brasil passou a se configurar como Estado laico, ou seja, não há religião oficial no Brasil. Em razão disso, né, porque antes vocês veriam certamente um tratamento favorecendo a religião oficial. Né? Se há uma religião oficial, as outras religiões não são aceitas pelo Estado, não são reconhecidas pelo Estado. E, portanto, nos países onde você tem esse modelo de religião oficial, as outras religiões ou são perseguidas ou então elas são tributadas como qualquer atividade. E no Brasil, em razão do Estado laico previsto na Constituição de 88, é que a gente se depara com essa imunidade mais ostensiva, que ele fala lá que é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Quando ele fala em templos de qualquer culto, ele está querendo dizer qualquer linha, qualquer pensamento religioso. Nenhum pensamento religioso pode ser alcançado com a tributação. Nenhum pensamento religioso ele vai poder sofrer a incidência de tributos que venham a impedir, de impostos, né? Sempre deixando claro, a imunidade é para impostos, tá? Então sempre haverá essa impossibilidade de que impostos venham a atingir as atividades religiosas. E até na aula passada, não sei se foi nessa turma ou na outra, alguém já levantou esse questionamento e eu falei, mas a Constituição, ela veda a instituição de impostos. E o que acontece é que a atividade religiosa abarca, né, não só ali o templo, a gente vai ver que o Supremo ele faz uma interpretação bem extensiva. Ele entende que não é só o templo, porque quando a gente lê aqui templos de qualquer culto, dá a entender o quê? Que é só o lugar onde tem o culto religioso. Numa leitura literal, essa seria a percepção, que apenas o local, o espaço físico onde é realizado o culto religioso, que normalmente é chamado de templo, seria alcançado pela imunidade. Mas o Supremo ele entende que, na verdade, é a atividade religiosa como um todo. Porque a atividade religiosa, ela para ser desempenhada, ela não exige apenas o templo, exige uma série de outros serviços, de outras atividades. E com isso o Supremo elasteceu essa questão do templo. Né? Começou com a discussão sobre a casa do padre, se a casa do padre seria também imune, não seria. E aí o Supremo disse que não, mas se era a casa do padre e era um imóvel da igreja, deveria ser imune. E assim foi. Né? Eles foram estendendo para as atividades, os serviços que acontecem em qualquer espaço religioso. E através dessa extensão, hoje, o que se tem é que qualquer atividade que tenha relação com a entidade religiosa, que esteja ligada à entidade religiosa, ela vai ser imune aos impostos. E aí eu estou frisando, imune a impostos. E até que eu botei alguns julgados aqui para você, né? Para vocês, né? No slide eu coloquei, né, um julgado do Supremo que ele fala que a imunidade abrange não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, renda e serviços relacionados a atividades essenciais das entidades religiosas. Então ele está querendo dizer que alcança, né, toda a situação, tudo aquilo que a entidade religiosa for fazer que tenha relação com a fé professada vai ser imune. Aí o Supremo diz também que, ainda que a igreja, né, tenha um imóvel alugado, e quem é do Crato vê muito isso, essa situação ali na Sé, né? A maioria daqueles prédios ali, daquelas casas ali que ficam em volta da Sé, no quarteirão ali, são imóveis da igreja, né? Da igreja católica, da diocese. E com isso são imunes. E a maioria daquelas casas, prédios ali são alugados.
O que acontece é que tanto o prédio é imune, mesmo estando alugado, por isso que eu botei esse julgado aqui do STF sobre isso, mesmo o prédio estando alugado, ele continua imune, ou seja, não vai pagar IPTU, e também a renda do aluguel, ela fica imune. Então, a igreja não vai pagar imposto de renda sobre a renda do aluguel. A questão dos cemitérios também, eu botei aqui, né? Os cemitérios que estejam ligados a uma entidade religiosa, eles também são imunes, só não são os cemitérios quando eles são entregues à administração de uma empresa, uma administração privada, aí ele não seria imune. E aqui, do que eu destaquei sobre imunidade religiosa, esses eram os temas mais importantes. O mais importante é entender o motivo dela, e esse motivo é um motivo que vem, é um motivo que é histórico, tá? Não é uma situação pontual. A Constituição de 88 só aumentou isso porque, como o Estado brasileiro se colocou como um Estado laico, todas as religiões, então, elas têm que ser alcançadas pela imunidade, por isso que usou-se a expressão templos de qualquer culto, significando que qualquer segmento religioso vai ser alcançado pela imunidade. Alguma pergunta sobre imunidade religiosa? Ei, professor, de forma geral, toda Diga aí. imunidade, ela só é em relação a imposto, certo? Qualquer imunidade. Essas imunidades do 150, inciso 6, é só para imposto. Ah, A entendi. gente tem, na Constituição, tem algumas imunidades que são de taxas. Por exemplo, a imunidade das taxas para a emissão de certidões de interesse da pessoa. Está lá no artigo 5º. Lá fala, a imunidade ali é de taxa. Ele fala claramente na taxa. Tá? Você tem algumas imunidades de contribuições também, que estão lá no artigo 196 ou 198, se eu não me engano. O que mais? Aí você tem algumas outras imunidades que é em relação à terra, né? A terra cultivada pelo agricultor, que está lá na parte que fala da política agrária. Então, a gente tem, elas não estão apenas no artigo 150, inciso 6º, mas as dos 150, inciso 6º, são específicas para impostos, tá certo? Tá joia, Leandro? Entendi, eu tinha perdido essa anotação na aula passada, mas eu achei aqui. Tá joia? Essa do 156, inciso 6º, é só para impostos. Que foi dado até um exemplo que a União não tributava a operação financeira de ente federado, né? No caso do IOF. Não, mas essa é a imunidade recíproca, né? Que está no inciso 1º, né? É o 150, a linha A, perdão, né? 150, inciso 6º, a linha A. Então, a União não pode, né, tributar as operações financeiras, né, dos outros entes federados, assim como não vai tributar as dela, por conta da imunidade. Tá joia? Tá certo, entendi. Beleza? Então, vamos lá. Mais alguma pergunta sobre imunidade ou sobre a imunidade religiosa que a gente conversou agora? Não? Vamos lá, então. O pessoal que está no grupo aí de vocês aí do WhatsApp, sabe se todo mundo está conseguindo entrar, se está havendo alguma dificuldade pessoal, ou se o pessoal está fazendo prova mesmo, está fazendo outras atividades, porque a gente ainda está não chegou nem a metade da turma ainda. Se vocês tiverem alguma notícia aí, me informem aí para a gente ver o que Eu acho que é dificuldade, professor, porque eu passei quase 1 hora para tentar entrar. Não, assim que está aparecendo aqui, eu estou autorizando, entendeu, Vanessa? Então, apareceu para mim aqui, eu estou autorizando a entrada. Eu já estou ficando ligado aqui justamente para autorizar, entendeu? Aí o Moisés botou aqui que o José Neto não está conseguindo, né? Mas qual é a dificuldade dele, Moisés? Tu sabe? É o link, o que é? A coisa pede para ele clicar. Eu botei 2 links, os 2 links são iguais, né? Então eu já botei 2 links para justamente o pessoal tá dando erro no login dele, né? Essa aula vai ficar gravada? Tá gravado. Eu estou gravando ela, né? Mas de qualquer forma, quando depois a gente retoma o assunto, eu volto de novo, não tem problema, tá certo? Né?
E aí, Moisés, veja com ele se ele consegue contato lá no DTI, né, para aqui, Igor, Laurence e José Joabe pediram autorização aqui, aí estou autorizando eles. Só está tendo algum delay, mas apareceu aqui, eu já clico aqui e já autorizo, eu já autorizei eles. Então, só se está tendo algum atraso aí na hora que chega aqui para mim, mas aparece aqui na minha tela, eu estou autorizando. E esse problema de autorização não, né, é só agora, depois isso não vai precisar mais. Teve gente que de manhã cedo, assim que eu liberei o link, o pessoal já foi entrando, eu já fui, durante o dia eu ia abrindo e autorizando todo mundo. Então teve gente que eu abri a sala e entrou sem precisar de nenhuma autorização, né? Vamos lá. Mas vai ficar gravada, tá? E aí a gente depois, qualquer coisa, quem ficar prejudicado, a gente retoma o assunto e volta a ele, não tem problema não. Ah, muita gente está fazendo prova, né, Mirella? Mas aí o conteúdo também não fica perdido, não. Vai ficar gravado, tá, Mirella? E aí, de qualquer forma, quando a gente passar a V1, né? Na semana que vem a gente não vai ter só a V1. Na outra semana a gente inicia um outro assunto. Se bem que na outra semana vai ser, eu não sei como é que vai ser, mas parece que vai ser feriado. Se for feriado dia 15, a gente nem vai ter aula, né? A gente só vai se encontrar na outra semana. Aí na outra semana, porque é feriado dia 12, feriado dia 15, né? Mas tudo bem. Mas vamos seguir então, vamos bater no papo aqui. A próxima imunidade é dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades de assistência social sem fins lucrativos, né? Essa imunidade é uma imunidade que a gente tem que estudar ela de maneira partilhada, né? Então a gente vai estudar uma parte de cada vez. A primeira parte que a gente vai estudar é a imunidade dos partidos políticos, certo? Por que os partidos políticos são imunes? A finalidade é justamente garantir o pluralismo, quase que não sai, das ideias políticas, do pensamento político. Porque se você fosse tributar os partidos, haveria naturalmente, né, uma certa preferência. O partido do poder, ele facilitaria a vida do partido e dificultaria dos outros através da tributação. Então, a forma de garantir que isso não ocorra é exatamente a imunidade, né? E aí lembrar que no partido político alcança o partido e as fundações dos partidos políticos. Muitas vezes o partido político ele é constituído e ele ainda constitui uma fundação. Normalmente essa fundação cuida do aspecto de produção intelectual, de estudo, de formação dos membros do partido, enfim, de elaboração de materiais, de divulgação do pensamento político do partido. Isso tudo geralmente fica mais a cargo da fundação, né? O partido ele se volta mais para a questão da gestão ali, da atuação política propriamente, e deixa essa parte mais intelectual para a fundação. Então, normalmente, o partido ele tem uma fundação constituída e por isso que a Constituição ela torna imune tanto o partido como a fundação. Em relação ao Sindicato dos Trabalhadores, lembrar que só quem é imune é o Sindicato de Trabalhador, né? Sindicato de patronal, né? Sindicato patronal não tem imunidade. A imunidade é só para sindicato de trabalhadores. E a outra, que é a mais comum e que gera mais reflexão e mais controvérsia, é a imunidade das entidades assistenciais sem fins lucrativos e educacionais sem fins lucrativos. Por quê? Porque é uma imunidade condicionada, né? Porque ela é condicionada no sentido de que ela depende de lei complementar para dizer quais são as regras para que essas entidades sejam imunes. Então, a Constituição, no caso das entidades de assistência social e sem fins lucrativos, ela não basta por si mesma para garantir a imunidade. Como ela é condicionada, ela depende de uma norma e essa norma ela está no próprio Código Tributário. O artigo 14 do Código Tributário traz as condições para que as entidades assistenciais
e de educação sem fins lucrativos tenham direito à imunidade. Então, é uma imunidade condicionada. Se a gente for lá no artigo 14 do Código Tributário, ele vai dizer o seguinte, que para que as entidades de assistência social e educação sem fins lucrativos sejam imunes, é necessário que essas entidades elas sejam beneficiadas, elas não distribuam benefícios nem com seu patrimônio, nem com sua receita. Então, ela não pode pegar, distribuir renda, distribuir lucro, não pode entregar o patrimônio para que as pessoas utilizem sob qualquer forma, sob pena de incorrer exatamente na violação a um dos requisitos desse benefício, que é a imunidade. Então, o primeiro requisito que ele traz aqui no artigo 14 é não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou da sua renda, a qualquer título. Então, nem doação ele pode fazer. Uma entidade assistencial ou uma entidade de educação sem fins lucrativos, para ter a imunidade, ela não poderá distribuir nem patrimônio nem renda, a qualquer título. Ou seja, não pode doar, não pode ceder, não pode, de qualquer forma, dispor do seu patrimônio, a não ser que seja para a sua finalidade essencial. Outro requisito é aplicar integralmente no país os seus recursos, na manutenção de suas atividades, de seus objetivos institucionais. Isso significa o seguinte, uma entidade assistencial sem fins lucrativos, para ela ter direito à imunidade, ela não pode pegar e destinar recursos dela para o exterior. Ele vai ter que usar aqui no Brasil. Então, se ela vai atender a crianças carentes, tem que ser no Brasil, não pode resolver fazer isso em outro país, senão ela perde a imunidade. Ela tem que utilizar no próprio país. E outro requisito, é um requisito que é normal de qualquer entidade, é manter a escrituração de suas receitas e despesas nos livros contábeis. Quando ele fala aqui em livros revestidos de formalidades, ele está se referindo aos livros contábeis, tá bom? Então, esses são os 3 requisitos. Não distribuir o patrimônio nem a renda a qualquer título, não aplicar integralmente no Brasil, ou seja, não pode aplicar no exterior, e o último, ter escrituração contábil regular. Esses são os 3 requisitos. Se não cumprir esses requisitos, ele perde o direito à imunidade. E aí eu já botei aqui, seguindo os slides aqui, as discussões jurisprudenciais, né? O Supremo, então, ele vem aplicando várias interpretações extensivas também no caso das entidades assistenciais e de educação sem fins lucrativos. A gente vai encontrar, então, vários posicionamentos do Supremo, inclusive em súmula vinculante. O Supremo editou a súmula vinculante 52, na qual ele estipula o seguinte: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades do artigo 150, inciso 6º, a linha C, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. O que quer dizer aqui o Supremo? Vamos imaginar aqui uma universidade, uma faculdade que seja uma entidade sem fins lucrativos. Se essa faculdade ela tiver um prédio, por exemplo, que ela não está usando, e ela resolver alugar esse prédio, esse prédio vai continuar imune e o valor do aluguel, a receita do aluguel vai ser imune também, desde que esse recurso seja utilizado na atividade essencial. Por quê? Porque a entidade educacional, a finalidade dela é prestar serviços educacionais e não alugar imóveis. Mas o Supremo diz o seguinte, o mesmo entendimento lá dos Correios, gente, o mesmo raciocínio. Se utiliza aquele recurso para manter a atividade essencial, então ainda que aquele recurso não esteja, aquela atividade não esteja ligada ao serviço que é da natureza da entidade, vai ser imune. Então, nesse exemplo que eu dei do prédio alugado,
embora seja um prédio alugado, ainda assim, né, e seja uma entidade de educação, ainda assim a imunidade vai permanecer desde que a entidade utilize aquele recurso na sua finalidade essencial, que é a educação. Isso aí, gente, na prática, isso é muito fácil de fazer, porque nada mais, nada menos, o dinheiro não tem rótulo, né? Então, o dinheiro entra no caixa, ele diz que esse dinheiro está sendo utilizado, por exemplo, lá para pagar os professores. Pronto. Né? Como o dinheiro você não tem como identificar, né? Ele entra numa conta uma conta única, e dessa conta única ele faz vários pagamentos. Então, acaba que é quase impossível esse controle de saber se aquele recurso efetivamente está sendo utilizado para a finalidade essencial, já que é uma atividade meramente contábil. Né? E aí vem uma questão interessante, né? Que é o seguinte: quando a gente fala em imunidade, a gente precisa lembrar que a imunidade é o impedimento de cobrança de determinado imposto, de impostos, né? E em alguns casos, a gente poderia refletir o seguinte: porque, eu não vou nem utilizar o exemplo, o julgado que eu botei do Supremo aqui, né? Ele fala de uma forma genérica. Né? Então, eu vou utilizar aqui o exemplo da União. Vamos imaginar a União comprando um carro. A União está comprando um carro, por exemplo, da Ford. A União pode dizer para a montadora Ford que a Ford não coloque na nota fiscal o IPI e o ICMS, porque ele é imune? Veja, União comprando um carro da Ford. A Ford está vendendo, ela vai emitir a nota, e na nota deveria vir, né? Deveria colocar lá o ICMS e o IPI. A União, ela pode chegar e dizer assim: olha, Ford, na nota tira o IPI e o ICMS porque eu sou imune. A União pode fazer isso? O que vocês acham? A União chegar e falar assim: olha, Ford, eu sou União, eu sou imune. E aí, como eu sou imune, não pode cobrar de mim o ICMS nem o IPI. O que vocês acham? Então, sim, sim. Bom, aí já tem não, não, opa, tá ganhando não, né? E aí, gente, não pode não, viu? A verdade é que não pode, eu vou explicar agora por quê, que é o que está no slide, se vocês forem acompanhar, é o slide 22, tá? Que é um julgado do Supremo que eu botei no repercussão geral, que ele fala o seguinte: a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Eu vou traduzir isso aqui para vocês, tá certo? E aí a resposta seria não. Por que não? Ele fala aqui em contribuinte de direito e contribuinte de fato. Eu preciso explicar essas duas figuras para vocês. Essa figura do contribuinte de direito e contribuinte de fato aparece lá nos tributos chamados indiretos. Então, nos tributos indiretos, eu tenho a figura do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. Quem é o contribuinte de direito? É quem a lei manda pagar o tributo. A lei vai dizer, olha, o contribuinte será o estabelecimento que vende a mercadoria, por exemplo, no ICMS. Então, ele está dizendo quem é o contribuinte de direito. E lá eu vou usar o exemplo do ICMS, mas isso também valeria para o IPI. Nós temos uma situação que é a questão da não cumulatividade. Então, o que acontece? Em cada etapa econômica, existe a incidência do tributo, que é o ICMS. Então, vamos utilizar aqui o exemplo do extrato de tomate.
Então, tem o vendedor do tomate, o produtor do tomate, vendendo o tomate para a indústria que vai beneficiar o tomate. Quando ele faz essa venda, incide ICMS. Então, vamos dizer que na venda do produtor rural para a empresa, para a indústria que vai fazer o extrato de tomate, tivesse que pagar R$ 100 de ICMS, certo? Então, quem vai pagar? É a indústria ou é o produtor rural? É o produtor rural. Ele que está vendendo, ele que é o contribuinte de direito. Chega o tomate, vai na indústria, é beneficiado e sai o extrato de tomate. Quando a indústria vai vender o extrato de tomate para o supermercado, vamos imaginar que a mesma quantidade de tomate deu uma quantidade X de extrato de tomate e essa quantidade toda é vendida para o comércio, para um supermercado. E aí, quando a indústria vende para o supermercado, o valor do ICMS ali seria R$ 300. Então, na venda para o supermercado, gera R$ 300 de ICMS. E aí vai acontecer o quê? O supermercado ele não vai pagar R$ 300, não. Embora na nota venha R$ 300, o supermercado ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai emitir a nota com R$ 300 de ICMS. Mas quando ele vai recolher esse ICMS no final do mês, ele vai fazer a seguinte conta, ele vai pegar os R$ 300 que ele deveria pagar e vai abater os R$ 100, que seria um crédito de ICMS. Que 100? Os 100 que o produtor rural já pagou. Então, quanto que efetivamente a indústria recolhe? R$ 200, certo? Então, 100, 300, mas abateu 100, ficou 200. O supermercado vai vender esse extrato de tomate. Digamos que venda para uma pessoa só. Um restaurante, por exemplo, que vai utilizar para fazer pratos. E aí ele compra esse extrato de tomate. Compra o extrato de tomate. Tá? Deixa eu tirar o restaurante. Vamos botar uma pessoa física mesmo, porque restaurante também ia ter ICMS. Então, vamos ficar só com uma pessoa física. Alguém ia dar uma festa e comprou lá toda aquela quantidade de extrato de tomate. Quando ele compra o extrato de tomate, a pessoa física, digamos que aquela mesma quantidade de extrato de tomate, que deu R$ 300 de ICMS, agora deu R$ 800 de ICMS. Com a margem de lucro, etc., do supermercado, quando foi vender R$ 800 de ICMS. E o consumidor final comprou, aí vem lá na nota R$ 800 de ICMS. Pergunta, é esse R$ 800 de ICMS que ele vai recolher, que ele vai ter que pagar? É esse R$ 300? Esses 800? Não, porque ele vai abater os R$ 300 que tinha na nota lá da indústria. Então, ele vai abater os R$ 300. Então, quanto que o supermercado vai recolher? 800 menos 300, R$ 500. Então, essas pessoas, o produtor rural, a indústria e o supermercado, eles são contribuintes de direito, tá? Agora, na nota fiscal da pessoa que comprou o extrato de tomate, tinha ICMS lá? Tinha. Quanto tinha de ICMS? R$ 800. Ele vai vender isso para alguém? Não. Ou seja, quem é que arcou com esse ICMS todo? É o consumidor final. Por isso ele é chamado de contribuinte de fato. Por quê? Porque esse ICMS todo de R$ 800, vamos somar em cada etapa quanto que deu? 100 lá do produtor rural, 200 que foi o que a indústria pagou, com mais 500 que foi o que o supermercado pagou. Vai dar os R$ 800 que está na nota fiscal lá do adquirente, do consumidor final. Então, se chama consumidor de fato aquele cara que está comprando o produto. Ele não vai revender, que se ele for revender, ele vai ser contribuinte de direito, ele vai usar. Se ele vai usar, ele é contribuinte de fato. Então, o que esse julgado supremo está dizendo é o seguinte, e aí a gente está conversando sobre as entidades sem fins lucrativos, mas isso vale para qualquer ente imune, pode ser igreja, pode ser a União, Estado, município, autarquia, qualquer um. O Supremo diz o seguinte, que a imunidade subjetiva, ou seja, a imunidade que recai sobre as pessoas, ela só alcança essas pessoas quando elas forem contribuinte de direito. Que contribuinte de direito é aquele que
tem o dever legal, a obrigação legal de pagar o tributo. Mas não quando for contribuinte de fato, porque contribuinte de fato apenas suporta o ônus econômico do tributo. Então, quando a União compra um carro, ela é igual um consumidor qualquer. Ela não é imune ali naquela situação, porque a imunidade ela é para patrimônio, renda e serviços de cada um. E ali ele está comprando um bem. Então, essa compra desse bem é uma atividade que é tributada em quem? Em quem está vendendo. Então, quem é contribuinte de direito é a Ford, que está vendendo o carro. Né? Então, por isso que a gente vai se deparar com essa situação. Quando for contribuinte de fato, você não vai ser imune. A entidade não vai ter imunidade. A imunidade ela só se vai fazer presente quando nós estivermos perante o contribuinte de direito, ou seja, quem pratica o fato gerador do tributo. Entenderam essa situação? Eu tive que fazer uma caminhada longa aí, mas o raciocínio ele é bem simples. Ficou claro? Ficou sim, o exemplo utilizado na aula passada foi até da União que comprava resmas de papel para. Tá. Então, Foi eu falar fiquei da na aula dúvida. passada. Então eu já falei sobre isso na aula passada, né? Eu fiquei com receio de não ter tocado nesse assunto na aula passada. Mas estava aqui, o julgado estava até aqui, né? Então já foi um assunto que também eu comentei na aula passada. Mas é porque é muito importante, muita gente confunde isso, e aí eu precisava frisar isso com vocês. Então vamos seguir agora. Alguma dúvida sobre essa imunidade de partido político, sindicato, de trabalhador e das entidades sem fins lucrativos? Professor, Podemos seguir? eu tenho uma Diga aí. dúvida rápida. Se uma entidade dessa, ela tem a imunidade, no caso, aí passados 5 anos descobre que ela não teria direito à imunidade. Poderia ser cobrada essa imunidade dos 5 anos ou seria só a partir de Não, então? o que aconteceria? Teria que se comprovar que ela praticou atos que gerou a perda da imunidade, tá certo? Certo. E aí esses atos poderiam, o ato que excluiria a imunidade poderia ser a partir do momento em que ele praticou o ato que não tornava ele mais imune, tá bom? Então, por exemplo, se há um ano atrás descobriu que ele distribuiu lucros, né, que é um dos requisitos lá que ele não pode fazer, distribuiu lucro à entidade, então aí o que gera o perdimento não é apenas o ato administrativo, o ato, né, ele vai reconhecer a perda da imunidade, mas vai certamente constituir os créditos tributários, é o chamado lançamento de ofício. Lá no artigo 149, uma das hipóteses do lançamento de ofício é quando há fraude. E aí você teria uma fraude porque a entidade, na verdade, ela não preenchia os requisitos da imunidade, mas se beneficiava dela. Então, o fisco iria lançar de ofício esses valores retroativos ao momento em que eles identificaram que a entidade deixou de cumprir o requisito. Tá joia? Entendi, obrigado. Obrigado, entendi. Né? Aí Professor, você falou 5 anos, a gente poderia... Deixa eu só fechar aqui para o Antônio, só um minutinho. Você falou 5 anos, Antônio, mas ele só voltaria até o momento em que identifica que não era mais imune, tá certo? Então ele não ia voltar 5 anos para trás. Se ele identificou uma irregularidade com 4 anos, ele voltaria até os 4 anos, entendeu? Ele não poderia presumir e tributar 5 para trás, não, tá bom? A partir do momento que foi verificada a irregularidade, no caso. Isso, exatamente. Se ele identificou que há 3 anos atrás o indivíduo praticou um ato que desqualificava a imunidade, ele vai de lá para cá tributando. Ele não é por causa disso que ele voltaria 5 anos, não, tá bom? Certo. Obrigado. Nada. Aí o próximo aí queria perguntar, por favor. Professor, Opa. No caso de uma entidade religiosa que ela recebe, digamos, da justiça um automóvel, daí ela tem que arcar com os impostos, tipo IPVA, essas coisas desse automóvel? Não, a título de que ela recebe? Para ela exercer a atividade.
tipo, digamos que é uma entidade religiosa que ela tem a finalidade acolher dependentes químicos. Aí a Não, eu estou justiça perguntando o recebe, seguinte, ela é depositária ou foi doado para ela? ela é depositária. Se ela é depositária, né, então, na verdade, não é ela que tem que arcar, porque ela é depositária de um bem que está confiado à justiça, e o fato desse bem estar sob a guarda da justiça faz com que não possa incidir tributos, senão você estaria tributando o próprio Estado, porque ali aquele bem ele está sob a guarda do Estado. Certo? Então, o fato do Estado entregar em mero depósito, né, apenas está colocando o bem que poderia estar guardado no depósito da justiça, empoeirando. Né? E ao invés de estar empoeirando, se ele está sob a guarda da justiça, obviamente ele não pode ser tributado, né? Porque aquele bem foi expropriado. Né? É É uma que, coisa sem é que eu dono, né? É acompanhei juros, né? Hã? eu acompanhei esse caso e o veículo estava sendo tributado, foi apreendido pela justiça de traficantes e foi entregue a essa entidade e foi Uhum. parar no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Ceará porque os juízes não estavam conseguindo resolver a lide. Um dia que podia tributar, outro dia que não, e Não, mas até não hoje podia está tributar, rolando não. ainda. Mas não pode tributar. Porque se o bem foi dado perdimento, o bem pertence ao Estado. Então, ele vai cair na imunidade recíproca. Simples assim. Né? Se o bem Aí, foi dado perfeito. perdimento, o bem pertence ao Estado. Quando você dá o perdimento de o bem ele sai lá do particular e passa a ser do Estado. Pode tributar o Estado, cobrar imposto de Estado. Não, né? Pô, é imune, né? Sim. 156A, né? Mas é porque o pessoal tem dificuldade, né? Mas não pode não, pô. Né? Se foi dado perdimento no bem, não pode tributar, não. Certo? Tá bem. Porque ele é Obrigado. imune. Era só para sanar essa Não ficou é, uma mas pulga o bem atrás da orelha. porque, na verdade, ele não é imune nem porque está a quantidade religiosa. Você entendeu isso, Marcos? Não é pelo fato de Sim, estar com a entendi. quantidade religiosa, é porque o Porque bem foi dado é perdimento. depositário, né? A entidade é Ela é só mero mero depositário. depositário. O bem, ele é do Estado, ele está com o Estado. O Estado vai dar a destinação dele, né, no curso do processo, mas o bem ele não é mais do particular, agora é do Estado. Se tiver dívida de tributo, tem que cobrar do antigo proprietário, né? Aquele PTU de 3 anos atrás, vai cobrar do antigo proprietário. É porque vocês vão estudar isso no próximo semestre, chama responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária, a partir do momento que acontece um ato judicial, ela gera ali um rompimento no vínculo jurídico tributário. Então, você não pode mais cobrar, você vai cobrar aquela dívida de PVA do antigo proprietário. Né? E o novo IPVA não tem mais como cobrar, porque é do Estado. Então, ele é imune. Certo, Marco? Beleza. Obrigado, professor. Nada. Mas eu já vi isso aí, já vi até gente aprendendo o carro porque tinha dívida de PVA e o carro ele é apreendido da justiça. Né? Eu peguei a situação Foi dessa no justamente o que trato. aconteceu, professor. Eu peguei a situação dessa do trato, né? Eu mandei instalar inquérito com quem aprendeu, né? Porque como é que você vai reter um veículo que está sobre o palio da justiça? Não Esse cabe veículo cobrar foi nada apreendido desse em veículo. Barbalha. Desse Oi? jeito. Esse veículo que eu tô falando foi apreendido em Barbalha, do mesmo jeito. Mas não pode, pô. Se o carro tá sob o palio do Poder Judiciário, ele está sob o palio do Estado, pô. Então é a mesma coisa que você passar o carro do governador, parar e reter o carro dele, porque você vai cobrar IPVA do carro do carro, que eu digo o carro oficial, né? Aí o guarda de trânsito lá tinha que parar o carro da PM e também dizer que ia cobrar o IPVA do carro da PM lá. Não é a mesma coisa. Mudou nada, né? É porque. Deixa eu ficar quieto. Vamos em frente. Mais alguma dúvida sobre essa imunidade? Não? Não, obrigado, professor. Sanou minha Beleza. dúvida. Tá, joia. Vamos lá. Deixa eu só regularizar aqui. Vamos lá. É que apareceu outra pessoa aqui entrando. Então vamos à próxima imunidade, que é a imunidade cultural, tá? A imunidade cultural, ela se refere à imunidade que é concedida aos livros, jornais e periódicos e o papel utilizado na sua impressão,
E deixa eu ver aqui. Só ver aqui que acho que também querendo entrar aqui. Pronto. Então, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, e também a imunidade dos fonogramas e videofonogramas de artistas brasileiros, né, que seja produzida aqui no Brasil. Vamos falar primeiro da imunidade, que é chamada cultural, relativa aos livros, jornais e periódicos, que era a imunidade que já vinha desde a Constituição, desde a redação originária da Constituição. A finalidade dessa imunidade é justamente garantir o acesso à cultura. E aí, ela protege, né, os livros, revistas, jornais, né, quando fala periódicos, né, qualquer publicação que tenha periodicidade. Né? Então, aquela revista semanal, revista mensal, revista almanaque anual, tudo isso vai ser imune. Tá? E essa imunidade é uma imunidade objetiva, ela recai sobre a coisa. Né? É interessante destacar aqui que o Supremo ele interpreta o seguinte: ele, sobre essa imunidade, ele diz o seguinte, que o que interessa é que seja um livro, jornal ou periódico. Pouco importa o conteúdo desse material. Então, não importa se é um livro de Machado de Assis ou se é um livro de anedota do Coxinha. Tanto faz. Ambos serão imunes, né? Porque não cabe ao Estado fazer a aferição do conteúdo cultural, porque a imunidade é para livros, jornais e periódicos, não é para livros, jornais e periódicos de boa qualidade, é livro, jornal e periódico. Então, com isso, qualquer revista vai ser imune. Pode ser a revista em quadrinho, como pode ser uma revista sobre filosofia, né, ou sobre artes. Qualquer revista vai ser, pode ser até uma revista pornográfica, ela vai ser imune também, porque ela se enquadra no conceito de revista. Pouco importa o seu conteúdo, por mais que o conteúdo não seja de boa qualidade, isso não interessa. O Supremo diz, não cabe ao Estado aferir a qualidade da veiculação cultural. Cabe assegurar a imunidade, tá certo? Tanto que o Supremo considera imune até mesmo álbum de figurinhas. Álbum de figurinhas é imune. Eu até botei para vocês o julgado aqui falando sobre isso. E outra questão também, para fechar, que é mais importante, foi um debate que durou alguns anos no Supremo, foi a questão do e-book, né? do livro eletrônico. Né? Inicialmente, o Supremo entendia que o livro eletrônico ele não era imune, porque ele não estava impresso no papel. Né? Mas isso é justificável porque, na época, 1988, não existia nem internet, né? A internet ainda era uma coisa muito restrita a universidades, então não era de franco uso. E também a mídia eletrônica não existia. Em 1988 você não tinha mídia eletrônica, né? Não tinha livro em mídia eletrônica. Então, em razão disso, não havia como se prever que a tecnologia chegaria ao ponto que os livros seriam todos eletrônicos, ou você teria muitos livros eletrônicos, né? E aí o Supremo entendeu que não cabia imunidade para livro eletrônico, porque livro seria só o que tivesse no papel. Mas isso durou até 2017. Em 2017, o Supremo reviu seu posicionamento e, em repercussão geral, sedimentou aqui que a imunidade dos livros aplica-se ao livro eletrônico, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para o livro. Então, por exemplo, o Kindle, que só serve para livros. Se ele servir, se for um tablet, já não vai ser imune. Mas o e-book vai sempre ser imune. O que o Supremo falou aqui é o seguinte: aquele dispositivo que só serve para ler o livro também vai ser imune. Então, a imunidade tanto é para o e-book, para aquele arquivo eletrônico, como também para o dispositivo de leitura da mídia eletrônica. Né? Agora, desde que ele seja exclusivo para a leitura do livro eletrônico. Se for um dispositivo, um tablet, smartphone, aí a imunidade não alcança ele, porque ele faz várias funções
dentre elas a de possibilitar ler o e-book. Então, aqueles dispositivos exclusivamente para leitura de livro eletrônico também ficaram alcançados pela imunidade. Esse era o tema mais importante. E a última imunidade aqui, né, é uma imunidade recente, ela surgiu em 2016, é a imunidade relativa ao fonograma e videofonograma musical. Essa imunidade ela veio com a finalidade de proteger a indústria fonográfica, de reduzir a pirataria, de combater a pirataria. Então, a finalidade dessa imunidade é fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de acessar o... Chegou outra pessoa aqui. Tenha mais facilidade de acessar, de ter acesso a esse material. CD, DVD de shows, aí atenção, é CD, DVD apenas de artistas brasileiros ou então que tenha obras de artistas brasileiros. Tá? E tem que ser realizado, né, tem que ser executado, tem que ter sido confeccionado, né, aquela mídia aqui no Brasil, tá? Para que haja imunidade. Então, se você for pensar em DVD estrangeiro, DVD de filme estrangeiro, DVD de show estrangeiro, de músico estrangeiro, CD de músico estrangeiro, essas mídias não vão ser imunes. É imune apenas o fonograma e videofonograma produzido no Brasil com obras brasileiras ou executadas por artistas brasileiros. Essa imunidade ela não tem muita polêmica, ela só tem uma curiosidade, tá? Essa parte final aqui, salvo etapa de replicação industrial, de mídia ótica, de leitura laser, isso aí está para proteger a Zona Franca de Manaus. Se vocês forem ver, a quase totalidade, para não dizer que é a totalidade, mas a quase totalidade dos CDs e DVDs, se vocês forem ver, eles têm aquela gaivotinha da Zona Franca de Manaus. Por quê? Eles são impressos na Zona Franca de Manaus e depois distribuídos. As indústrias fonográficas, elas ficam na Zona Franca de Manaus. Sim, já vou chegar lá, Marcos. Beleza, boa pergunta. Então, assim, o que acontece em relação a essa exceção aqui da replicação industrial é porque se não tivesse essa exceção, essas indústrias iam sair da Zona Franca de Manaus. Se ficou imune, e imune no Brasil inteiro, a Sony, ao invés de ela ter uma indústria lá, né, em Manaus, né, tem um custo de distribuição, porque ela precisa botar isso no navio para tirar de Manaus e distribuir no resto do país, ela ia botar em São Paulo, onde está o maior centro consumidor. Então, já não interessaria ter isso lá. Então, por isso que colocaram essa salvo a etapa de replicação industrial, para justamente as indústrias fonográficas não saírem da Zona Franca de Manaus. E aí o Marcos aqui perguntou sobre as músicas em plataformas digitais. Veja bem, a imunidade, Marcos, é para fonograma e videofonograma. Ele não diz que tem que ser em CD ou DVD. Ele até fala suporte materiais ou arquivos digitais. Então, essas plataformas musicais, a música lá, ela vai ser imune. O que acontece é que a empresa que comercializa a imunidade é do fonograma e videofonograma. Mas essas empresas, muitas vezes, elas não vendem isso. Elas fazem o quê? Um serviço de assinatura. Aí, esse serviço de assinatura, ele não é imune. Porque ela não vende o fonograma, o videofonograma. Ela disponibiliza aquele fonograma, o videofonograma, e você paga uma assinatura para ter acesso àquela música, ou para ter acesso a várias músicas. Então, essa assinatura, ela não vai ser imune, porque percebe que o negócio jurídico é diferente. Uma coisa é você comprar a mídia, né? Eu quero comprar a música lá, sei lá, do cantor da moda aí, que eu não sei qual é. Aí você pede lá a música do cantor da moda. Aí essa música vai ser imune, então não vai poder incidir, né, ICMS sobre ela, não vai poder incidir ISS no serviço de transferência dessa música, mas só isso. Né? Agora, se a empresa vende um serviço de assinatura que você pode acessar qualquer música, não vai ser, esse serviço de assinatura não vai ser imune. Eu consegui esclarecer aí, Marcos?
Beleza, Marcos? Valeu. Deixa eu ver aqui que tem outro aluno aqui para entrar. Beleza. Então, gente, essa imunidade ela não é polêmica, né? Não tem muito o que discutir sobre ela, não. Eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre imunidade. Então, gente, vamos comentar sobre a nossa AV1, certo? Nossa AV1, né, vai ser na próxima quinta-feira, na verdade está marcada para a próxima quinta-feira. Como eu tinha já adiantado para vocês semana que vem, eu estava só aguardando as coisas se consolidarem, então aquilo que eu tinha sugerido a vocês vai ser executado daquela forma. No domingo eu estou liberando a AV1, vocês poderão fazer a AV1 em grupos de até 3 alunos, não pode passar de 3, então pode ser sozinho, quem quiser fazer sozinho pode fazer, quem quiser fazer em dupla ou no máximo trio, tá bom? E aí vocês vão entregar, vão ter que postar isso, né? Vai ter uma área de tarefa, vocês vão postar isso lá no local da tarefa da AV1 até as 23h59 da próxima quinta-feira. Então no domingo eu libero ela e vocês vão ter até quinta-feira, né, 23h59 para fazer a AV1, para postar a AV1, tá bom? São 3 estudos de caso, tá? Dentro do que a gente discutiu em sala de aula, até do que vocês fizeram de estudos de caso, tá bom? Então não vai ter dificuldade. Se vocês quiserem, né, não quiserem ficar sufocados, dá para fazer nos horários das aulas, então a gente vai ter horário de segunda-feira, aqueles 50 minutos, né, que seria assíncrono. Acho que vocês já viram, eu já disponibilizei a trilha de ensino de outubro, novembro e dezembro. Então, até o final do semestre já tem lá, dia a dia, o que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter a trilha de ensino lá, vocês vão ver que semana que vem eu destinei só para a AV1. Então, na segunda-feira, vocês não vão ter nada, vocês vão ter aqueles 50 minutos para fazer a AV1. Quando chegar na quinta, não vai ter nada. Quinta-feira está reservada para a AV1 também. Então, se vocês quiserem, vocês não precisam se desesperar com a minha cadeira. Dá para fazer tranquilamente em grupo, vocês vão conseguir fazer isso nos 50 minutos da segunda e ainda com o tempo ainda dos 2 horários, né? 2 horas 2 horas, 1h40, né? Na quinta-feira, tá? Então vocês fiquem tranquilos que dá tempo, mas se vocês quiserem adiantar, fazer durante o dia, ou no próprio domingo, é com vocês. Mas dá tempo de fazer tranquilo, ainda mais que quem fizer em trio vai conseguir cumprir. E então, na próxima semana, a gente não vai ter aula, não vai ter conteúdo, né? Está destinada para a AV1. Na sexta-feira eu solto, não vai dar tempo de corrigir, óbvio, né? De quinta para sexta, mas na sexta-feira, naquele horário que seria o horário assíncrono, eu vou disponibilizar o meu padrão de correção, ou seja, o que eu quero, como é que eu vou corrigir a prova. E vocês já vão saber mais ou menos os critérios de correção, qual seria o padrão de resposta que eu queria, tá? Eu vou disponibilizar o estudo de caso, como eu faço toda semana, então vai ter o estudo de caso dessa semana, mas obviamente é mais importante para quem ainda não conseguiu atingir os 3 estudos de caso. Quem já fez 3 estudos de caso já tem 3 pontos, mas de qualquer forma eu vou botar o estudo de caso da semana para vocês. E aí na outra semana vai ser, eu não sei se o feriado vai ficar no dia 15 mesmo, ou se vão mudar a data, vamos ver. Se for dia 15, vai ser também uma quinta-feira. Então, vocês vão ver na trilha o seguinte, que eu disponibilizei um conteúdo para sexta-feira, dia 16 de outubro, e na semana seguinte a gente vai ter uma aula síncrona, na quarta-feira, que eu vou abordar o conteúdo da sexta e o da segunda. Tá joia? E para quem perdeu essa aula, vai ficar gravado, mas eu também vou disponibilizar, eu posso também, nessa aula síncrona, daqui a 2 semanas, eu abordo mais alguma coisa de imunidade. Tá joia? Alguma pergunta, gente? Sem perguntas, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo certo. Beleza, gente. Então é o seguinte, eu vou rodar aqui a frequência aqui, vamos ver como vai funcionar. Já digam aos colegas que eu vou rodar aqui, mas na verdade eu não vou botar falta para ninguém não, tá bom?
Então, eu não vou colocar falta para ninguém, é só até para eu ver como funciona aqui. Tá joia? Então, eu vou rodar aqui para eu conhecer aqui o sistema que eu não conheço ainda. Eu sei que ele tem aqui uma opção de frequência aqui. Deixa eu ver como ele funciona, se vai baixar a lista de presença. Então, é mais para eu conhecer aqui, gente. Pronto, baixou aqui. Mas diga pro pessoal que quem não conseguiu entrar, pronto, baixou aqui mesmo. Então, tem bastante gente, ó. Aqui com 48 alunos em sala, quase todo mundo entrou. Ah, não, tem muita gente dobrada aqui, entrou e saiu, entrou. É porque ele bota a lista aqui com tudo que todo mundo fez aqui. Então, na verdade, não está batendo, não. Tem os nomes aqui, eu vou ordenar depois para ver. É porque eu vi 50 aqui, mas não. É porque ele bota tudo que vocês fazem, se entra na sala, se sai, ele vai colocando aqui. Ele é um relatóriozinho que diz tudo que vocês fizeram. É um relatório mais completo aqui. Tá joia, gente? Então, avisem lá para os colegas que fiquem tranquilos, que não ficarão prejudicados com frequência. O conteúdo está gravado e na próxima aula a gente retoma. Tá joia? Então, no mais, um bom final de semana. Boa prova para vocês semana que vem, mas está tranquilo, fiquem tranquilos que a prova vocês vão conseguir fazer com tranquilidade, tá bom? Então, boa noite a todos, um abraço, até daqui a 2 semanas, né? Encerrar aqui a gravação. Valeu, professor. Foi boa. Um abraço aí.